na leitura do mapa é a escala. Então, a escala, ela é que vai dizer a riqueza dos detalhes ou não, né? Se vai ter mais detalhes ou não o mapa, né? A gente poder visualizar mais os detalhes que tem no mapa. E a escala, ela é representada de duas formas. Temos a escala numérica, que é justamente a escala onde vai ter os números. Por exemplo, a gente tem aqui esse exemplo de 1 para 10.000, tá certo? Então, essa escala é de 1 para 10.000. A numérica ela é representada por números, tá certo? Já a outro tipo de escala, que é a escala gráfica, ela é representada por números, mas também por um símbolo. Então, a gente tem aqui esse exemplo, tá certo? De uma escala gráfica. Geralmente vai ser, vocês vão ver no mapa, um desenhozinho com os números e, né, nesse caso do exemplo, quilômetros. Essa escala está representada em quilômetros, também pode ser representada por metros, depende da escala. Então, a escala sempre vai ser representada de duas formas. A numérica, que são por números, e a gráfica, que tem um símbolo que representa a escala. Uma coisa que é muito importante de entender, que na escala, quanto maior a escala, maior a riqueza de detalhes. Esse maior é um pouco complexo, mas não é tão complicado assim. Quando a gente fala de uma escala maior, a gente não fala de uma escala com um número alto, a gente fala de uma escala com um número baixo. Esse maior se relaciona aos detalhes. Por exemplo, a gente tem 3 divisões básicas de dimensão, né, de tamanho, para entender melhor a escala. Quando a gente fala de grande escala, né, a gente fala de detalhes, tá certo? Então, a grande escala, ela vai mostrar muitos detalhes do mapa. A gente vai conseguir ver, por exemplo, dependendo da escala, se ela for de grande escala, a gente vai ver as ruas no mapa, tá certo? Então, é um mapa que vai ter mais detalhes, de grande escala. Por exemplo, o mapa de grande escala, ela vai até de 1 a 250 mil. Então, a gente pode observar que é um número baixo, tá certo? Por exemplo, se a gente tiver uma escala de 1 para 5 mil, por exemplo, vai ser uma escala grande. O número é menor, porém a escala ela é grande porque ela vai mostrar mais detalhes. Ou seja, quanto menor for esse número aqui depois dos 2 pontinhos, porque a escala sempre vai ser representada dessa forma. Pelo 1, certo? Pelo número 1, 2 pontos e o tamanho da escala, nesse caso 5 mil. A gente lê 1 para 5 mil, ok? Nesse caso aqui é uma escala grande. Grande porque ela mostra mais detalhes. Quanto menor for esse número, mais detalhe. Ou seja, quanto maior a escala, maior é mais detalhes, tá certo? E quando a gente fala de uma média escala, a gente tem uma escala entre 1 para 250 mil até 1 para 1 milhão. Então, essa é uma escala média, tá certo? E a escala que a gente chama de escala pequena é toda a escala que for acima de 1 para 1 milhão. Então, a gente vê aqui que esse número aqui que a gente chama de pequeno, né? Uma escala pequena é um número maior. Ou seja, ela tem menos detalhe. Então, quanto maior for esse número, ou seja, quanto menor for a escala, menor serão os detalhes. Quanto maior for a escala, que é representada pelo número menor, vai até 250 mil, maior os detalhes. Tá certo? É um pouquinho complexo, mas é só a gente entender. A gente tem um número depois dos 2 pontos que seja baixo, né? Seja menor, é sinal que é uma escala grande.
certo? É uma escala grande porque mostra mais detalhes. Quanto menor for o número, mais detalhes. A gente vai ver no mapa. A gente vai conseguir ver ruas, ver algumas informações com mais precisão, com mais detalhe. Quando a escala for pequena, ou seja, quando a escala tiver um número grande, um número muito grande, por exemplo, de 1 milhão ou mais, a gente vai ter menos detalhes. Por exemplo, mapa mundi. O mapa mundi é um mapa que a gente vê os traços, a localização de países e tal. A gente não vê o que é que tem deles, né? Não vê os detalhes, não vê as ruas, por exemplo. É um sinal que é um mapa de escala pequena. Porém, na numeração a gente vai ver que é um número alto. Porque as escalas pequenas têm um número alto. As escalas grandes têm números baixos e tem mais detalhes no mapa. Para a gente ver melhor, a gente vai ver aqui no mapa do Brasil, né, nesse mapa base aqui da identificação da leitura do mapa. E a gente vai ver aqui a escala que esse mapa traz para a gente. Tá certo? E o legal desse mapa é que ele traz os dois tipos que a gente tem de escala. A gente vê aí a escala numérica, certo? Que nesse caso é 1 para 7 milhões, né? Então é uma escala pequena, por isso que não traz tantos detalhes, tá certo? E temos a representação da escala em formato de escala gráfica, que é justamente esse desenho aqui, onde a gente tem aqui a quilometragem, certo? Então esse aqui é a escala desse mapa do Brasil. Todo mapa, ele precisa de vir com escala, certo? Ele tem que ser representado a escala para saber a dimensão, para a gente saber a distância de um ponto a outro. Ok? Então, através da escala, a gente pode fazer medidas do território. A gente vai ter, vamos dizer aqui que a gente tem um território, um estado, alguma coisa no mapa, certo? E aí a gente quer saber a distância daqui para cá. Então, para a gente conseguir medir a distância, a gente precisa saber qual é a escala do mapa. Então, através da escala do mapa, a gente vai poder usar a matemática e calcular quantos quilômetros, quantos metros, né, a distância que tem de um ponto a outro. Por exemplo, a gente pode pegar um mapa do estado, do seu estado, aí, sei lá, vamos dizer, do estado de Sergipe, por exemplo, se a gente pegar um mapa, a gente quer saber a localização de Aracaju para São Cristóvão, por exemplo. Então a gente vai ver no mapa a escala, né, que são essas numerações que vai vir no mapa, como a gente viu, e a gente pode marcar 2 pontos, né, do local que a gente quer saber ao outro, e através da matemática calcular qual é a distância real, certo? A gente tem a distância do mapa, a gente pega a régua e mede lá, né? E através da distância do mapa, a gente pode encontrar, através da matemática, a distância real. Então a gente pode saber quanto tempo eu levo para chegar de uma cidade a outra, de um ponto determinado para outro, através da escala. Por isso que é um elemento fundamental no mapa, é a escala. Porque é através dela que a gente vai saber as distâncias que existem de um local para outro. Por meio dela a gente consegue calcular a distância de um ponto que a gente esteja, que a gente queira ir para outro. Então, o outro elemento que nós temos também na leitura do mapa é a legenda e as convenções. Mas o que seria essa legenda e as convenções? É a mesma coisa? Não, tem uma diferença nisso aí. A gente vai ver no mapa, alguns mapas, quer dizer, todos os mapas trazem a legenda e a maioria traz as convenções. A legenda é os símbolos, os significados que estão no mapa. Exemplos. Para representar, por exemplo, a igreja no mapa. Vamos dizer que temos um mapa que tem uma igreja no mapa. Então a gente vai ter um mapa que vai ter o desenho, o mapa vai ter várias informações e a gente vai ter nele as informações que a gente vai ter aqui. A igreja geralmente é uma cruz. Vamos dizer assim.
Então, na legenda a gente vai ter esse mesmo símbolo. É um símbolo igual que já no mapa. Essas são as legendas. As legendas vai trazer esses símbolos, além das linhas, as estradas, por exemplo. A gente tem uma estrada aqui, desenho da estrada, a gente vai ter o mesmo desenho na legenda. E tem outros mapas que são representados por cores. Por exemplo, eu quero, nesse mapa, representar a temperatura, né, de um determinado local. Então, no mapa, a gente vai ter uma escala de cores e cada cor vai representar a temperatura naquele local, no mapa. E é muito importante que o mapa ele venha com essa legenda para que a gente consiga fazer uma leitura do que ele está querendo representar. E é através da legenda que a gente vai conseguir identificar essas questões. As convenções são as definições dos símbolos. Ou seja, a gente vai ter o símbolo no mapa e as convenções vai ser o que é aquele símbolo, o significado daquele símbolo. Por exemplo, a gente tem o símbolo de uma cruz representando uma igreja, por exemplo. Então, ela vai dizer que a cruz é a igreja. Então, as convenções seria a nomenclatura, é a definição do que cada símbolo, ou cada linha, ou cada cor representa no mapa, tá certo? Então, essa é um dos elementos que eu estou trazendo para vocês que é representado no mapa, como a gente já viu. Então, é muito importante que a gente saiba esses elementos e que o mapa, quando a gente for construir o mapa, a gente coloca esses elementos. No caso, o título, a legenda, a escala, o norte, né, a orientação e as convenções. E é nesse mapa que foi mostrado, que vocês viram, o mapa do Brasil, né, o mapa político do Brasil, tem todos esses símbolos, porque todo mapa precisa vir com essas informações para que quem esteja olhando o mapa, quem esteja querendo identificar as informações que estão no mapa, a gente precisa que tenha essas informações para que a pessoa consiga entender o que é que o mapa está querendo apresentar, querendo representar para você, que é o leitor que está olhando o mapa. Tá certo, gente? Então é isso. A cartografia é muito importante. É importante que esses elementos sejam colocados de forma correta para que a gente consiga fazer a leitura dos mapas. Então, dando continuidade ao entendimento, né, da localização do Brasil no mundo, a gente tem outro elemento fundamental na cartografia, que são as coordenadas geográficas, né? Então, as coordenadas geográficas elas são muito importantes para a gente conseguir fazer uma localização de um ponto no mapa, tá certo? E aí aqui eu vou trazer um pouquinho de algumas noções do que seria essas coordenadas, né? O que são coordenadas, né? Então, as coordenadas geográficas, elas são linhas imaginárias, né? Não sei se você já deve ter visto, né, em algum livro, na curiosidade e tal, o mundo, né, o globo, com uns riscos, né, uns traços, tanto na horizontal quanto na vertical, não é? Então, a gente tem essas linhas que são linhas imaginárias, né, na verdade, na realidade, se a gente for ver o mundo, a gente não tem essas linhas. Então, essas linhas horizontais e verticais é o que na geografia a gente chama de coordenadas geográficas, que são fundamentais para o entendimento da localização de um ponto no mundo, no globo. Então, essas linhas que estão na horizontal, a gente tem a linha do Equador, tá certo? Que aqui a gente pode observar olhando para esse desenho aqui do mundo, né? Que eu tentei representar para a gente entender um pouco dessa leitura das coordenadas geográficas, né? Então a gente tem uma linha que ela fica no meio do mundo, né? Aqui a gente conta aqui a planeta Terra, né? E a gente tem justamente no meio essa linha, que é conhecida como linha do Equador. Então essa linha, nos sistemas de coordenadas geográficas, né, a cartografia, ela é representada por um número, que nesse caso é o zero. Então é o ponto zero no mundo, que é justamente essa linha na horizontal que fica no meio do mundo, tá certo? Então, as linhas que estão para o norte
e as linhas que estão para sul, né, que vem se afastando da linha do Equador, elas também vão ter uma numeração. E a numeração máxima é 90 graus. Então, essas linhas aqui, que estão acima ou abaixo da linha do Equador, é o que nós chamamos na cartografia de paralelo, certo? São justamente essas linhas, né? O paralelo é todo círculo menor perpendicular ao eixo da Terra. Então, a gente tem esse eixo, né, representado aqui pela linha do Equador, tá certo? Então, essas demais linhas que elas vão, né, diminuindo de largura. E são paralelas ao Equador. Então, a gente chama de paralelos essas linhas, a norte e a sul. São várias linhas. Porém, a gente tem algumas linhas que são linhas chaves, que têm certos nomes para melhor leitura, tá certo? No caso, após, considerando o Polo Norte, né, que é o topo aqui, o Polo Norte a gente tem 90 graus. Então, nessa faixa aqui, desde a linha do Equador a norte, a gente vai ter mais duas linhas importantes, que são o Trópico de Câncer, tá certo? Que ele fica acima do Equador, e acima do Trópico de Câncer a gente tem o Círculo Polar Ártico, tá certo? Ao norte. Ao sul a gente vai ter também mais duas linhas, tá certo? Que é o Trópico de Capricórnio e depois o Círculo Polar Ártico. Não existe somente essas, são várias linhas imaginárias. Essas são as principais que são usadas como referências para a leitura do mapa, tá certo? Como a gente falou já anteriormente nas nossas aulas aqui, o Brasil ele é cortado pela linha, ou seja, o Brasil ele vai estar mais ou menos aqui, tá certo? Mais ou menos aqui no mapa, ok? No mapa aqui é sem escala, tá certo? Então, que essa é uma representação imaginária, que a gente chama de mapas mentais, né? Meu mapa mental aqui do mundo, que foi desenhado aqui para vocês, para a gente tentar compreender isso aqui. Então, o Brasil, ele é cortado pela linha do Equador ao norte e cortado também pelo Trópico de Capricórnio. Então, por isso que o país, nosso país, né, o Brasil, ele está mais a sul no mundo, né? Ele pega ali um pouquinho da metade do planeta para baixo. Ok? Por isso que ele é um país tropical, porque ele fica justamente no meio ali, que é cortado pela linha do Equador, que tem toda uma questão do sol, dos raios solares, que a gente vai ver quando a gente for estudar um pouco o clima do Brasil mais pra frente. Clima, vegetação, tudo isso tem uma influência aí. No momento a gente vai agora tentar entender o que seriam esses sistemas de coordenadas geográficas e em que contexto, né, a gente pode fazer a leitura do Brasil no mapa, a partir do entendimento das coordenadas geográficas, tá certo? Então, essas linhas, né, como eu falei, são linhas imaginárias, porém, além dessas linhas horizontais, a gente tem as verticais. Só que para elas são dados um nome específico, que a gente vai ver agora. Elas são chamadas de latitude e longitude, ok? A latitude é justamente essas linhas horizontais, essas linhas imaginárias horizontais. É o que nós chamamos de latitude, que é justamente a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Então, todos esses pontos de formato horizontal são conhecidos como latitude. Que a partir do Equador, da linha do Equador, a gente tem para norte até 90 graus, para sul até 90 graus, ok? Então ela vai ter a mesma numeração de ordem norte crescente e de ordem sul crescente também, 0 a 0, 90 a 90. A longitude é uma linha a longitude é justamente as linhas verticais. Há pouco eu falei, né, que o mundo tinha essas linhas horizontais e as linhas verticais. Então, essas linhas verticais é o que a gente conhece como longitude.
Para a gente posicionar e dar a questão da linha específica de referência, assim como o Equador, né? Na latitude a gente tem, além do Equador, como um ponto de referência, o ponto zero, o marco zero, e a partir dele é que a gente vai ter as demais linhas e os seus graus. Já na longitude, a gente tem como marco zero, como referência, o meridiano de Greenwich, que ele vai estar cortando uma parte do mapa mundi, que vai representar justamente esses 0 graus. Então, a partir do meridiano de Greenwich, a gente vai ter na posição vertical, para o lado leste e para o lado oeste, até 180 graus. Então, na latitude, ele vai de 0 a 90 graus, partindo da linha do Equador, na horizontal, ok? A longitude, a gente vai ter de 0 a 180 graus, no formato vertical, partindo do meridiano de Greenwich, ok? Então, isso, né, que eu estou mostrando para vocês, é uma forma de vocês entenderem como ver um mapa mundi, né? Sei lá, se estão pesquisando na internet, por exemplo, pega um livro, tá, e vai olhar, e vai ver um mapa mundi lá, com um monte de linhas azuis, vai dizer, o que é isso, né? Como é que eu vou saber o que é isso, onde é que está o Brasil, essas questões. Então, isso é eu estou tentando trazer para vocês um pouco do que seria a cartografia de uma forma bem básica, para vocês entenderem, quando vocês verem, né, essas informações, para entender o que significa, né? O que são essas linhas, o que é que significa essa linha vertical, o que é que significa essa linha horizontal, para que serve, não é? Porque está no mapa. Então, essas linhas, elas são importantes para a gente conseguir identificar um ponto, uma localização no mundo, né? Algumas se cruzam, né? Outras podem não cruzar. A gente pode querer saber a latitude e longitude desse ponto aqui. Para isso, a gente tem algumas regras, uns cálculos matemáticos, que eu não vou trazer aqui para vocês, porque a ideia é trazer mesmo só mostrar um pouco do que seria essa cartografia, para a gente conseguir identificar o Brasil no mundo, tá certo? Mas aí, cada pontinho desse que vai ter no mapa, ele vai ter uma latitude e uma longitude referente ao Equador e o meridiano de Greenwich. É uma forma de a gente se localizar no mundo, saber onde a gente está. Por exemplo, o GPS, eu já tenho ouvido falar, alguns já viram, outros não. Hoje os telefones celulares, esses mais modernos, vêm com GPS e tal. Se você for pegar se você tiver um celular aí que tem GPS, vai observar lá, você diz, eu quero saber onde é que eu estou agora. Você coloca lá. Vai aparecer lá uns graus aí, sei lá, 90 graus, 9 graus e 33, por exemplo. Sei lá. Então, esses númerozinhos que vão aparecer no GPS justamente são as coordenadas geográficas. Esses pontos do mundo que eu estou falando aqui para vocês. Então, eles são representados em graus e são justamente esses pontinhos no mundo que a gente consegue se localizar através dessa forma, desse aparelho GPS, ou mesmo pegando o mapa em si, papel ou digital, e verificando as suas coordenadas. Os mapas que vêm representar as localizações, alguns mapas de países, eles, quando quer passar essa informação, né, mapas específicos, vem dizendo as latitudes e longitudes de cada linha. Se vocês forem observar. Então, a partir disso aí, a gente consegue identificar a localização de determinado lugar no mapa, ok? Então, é isso. Né? A gente já viu várias informações dessa questão da como é que o Brasil se formou, né? Um pouco de cada coisa. Agora, por último, eu mostrei para vocês uma leitura do mapa, né? Partindo da cartografia, que é algo fundamental para a gente entender onde é que nós estamos no mundo. Eu conheço a minha rua, conheço a minha cidade, eu nunca saí da minha cidade, eu conheço o meu povoado, depende, né, onde cada um mora. Mas é a partir daí que a gente consegue conhecer o nosso convívio, onde é que a gente vive. Né? Então, a partir da leitura cartográfica do mapa, a gente consegue identificar onde estamos.
Eu conheço a minha rua, eu conheço mais 3 ruas, e daqui pra lá eu já não conheço direito, minha cidade direito. Então a gente com a cartografia vai desenhando ali, vai descobrindo quais são as ruas que existem e tal. E assim a gente vai conhecendo melhor o que tem à nossa volta. E partindo do lugar que a gente está, da nossa casa, do nosso trabalho, né? A gente consegue conhecer o que está ali ao nosso redor e mais além, né? Nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo. Então a geografia é muito importante para a gente compreender essas questões, para a gente conhecer o mundo, para conhecer onde é que a gente vive, o que é que o mundo tem, o que é que o nosso vizinho conhece e a gente vai conhecer também. Essas questões assim, que são fundamentais para a gente viver, né, em sociedade, para a gente conhecer a nossa vida, o espaço em si, o espaço geográfico, tá certo? Então aqui eu trouxe um pouquinho para vocês, um pouco de noção cartográfica, para complementar mais os nossos conhecimentos e a gente saber conhecer mais onde é que a gente está, onde é que o nosso país está, em que contexto ele está inserido no mundo, tá certo? Então, meus queridos alunos, como eu falei no início do nosso curso, o Brasil é composto, né, pelas regiões Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Porém, né, nem sempre a formação regional do Brasil foi essa, né? Ao longo dos anos, do tempo, foram realizados estudos e modificações nessa divisão regional. Né? Por o país ser um país de um território extenso e de diversas culturas, de diversos aspectos físicos, sociais e econômicos, e tudo isso influenciou, né, influencia para a definição de algumas questões relativas a questões políticas administrativas do país. Então, ao a gente estudar historicamente, né, nessa linha de tempo, as regiões brasileiras, né, a gente tem a evolução das classificações regionais do Brasil. E aí a gente vai ver cada uma delas aqui. Então, em 1913, né, a configuração regional do Brasil era outra, totalmente diferente da que a gente tem hoje, tá certo? Então, nesse momento, para fazer a classificação das regiões no país, eram considerados apenas os aspectos físicos, né? Então, os responsáveis por fazer essa classificação, essa divisão regional, levou somente em consideração nesse momento, né, nessa data, os aspectos físicos, ou seja, o clima, a vegetação e o relevo, ok? Então, a partir da análise do território brasileiro nos aspectos físicos, né, cada clima, cada vegetação e cada relevo do país, eles selecionaram, né, denominaram 5 regiões do Brasil, sendo essas a setentrional, norte oriental, oriental e meridional, ok? Então, essas regiões, elas foram classificadas partindo dos aspectos físicos e que nesse momento foram divididos e configurados dessa forma. Ao observar o mapa, a gente pode ver, né, esse contexto, essa forma de como era configurado o país nessa divisão. Okay? E a gente tem aí, né, essas 5 divisões. A setentrional, a gente pode observar no mapa. Tem a central também. Okay? O norte oriental, o oriental e o meridional. Certo? Então, essa foi a configuração que a gente tinha no país em 1913. Já em 1940 foi, né, revista e foi lançada uma nova proposta de regionalização do país,
através do IBGE. Então, o IBGE ele fez um estudo de análise e, além de considerar os aspectos físicos, passou a considerar os aspectos socioeconômicos. Então, eles viram que, para a gente conseguir definir algumas regiões, era necessário, além das questões físicas, né, do país, levar em consideração também as questões sociais e econômicas. E a partir dessa análise, a gente tem uma outra configuração no país em termos de região, onde a gente vai ter a região norte, então já aparece aí algumas nomenclaturas atuais, ok? Na região norte, nessa data, né, em 1940, a gente vai ter os estados de Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre. Então a gente vê que tem alguns estados que hoje não fazem parte da região norte, mas que nesse momento, partindo dessa análise daquele momento, os Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí e o território do Acre estavam inseridos, que eles chamavam de região norte. A região centro era composta apenas por Goiás e Mato Grosso. Já a região de leste era composta pela Bahia, Sergipe e Espírito Santo. Então a gente vê aqui, né, que essa região leste, né, que fica no leste do país, a gente tinha esses estados, Bahia, Sergipe e Espírito Santo. Hoje a gente tem uma outra configuração. E o Nordeste, né, no Nordeste do país, a gente tinha os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. E a gente pode observar e destacar aqui a região Nordeste, nesse momento, tinha os atuais estados que tem hoje. Não tem todos nesse momento, mas já tem os que já estão hoje. Ok? Depois, ao longo do tempo, foram acrescentados outros estados que a gente tem hoje, nessa região. Já o sul, né, a região sul, era composto pelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Ok? Então, essa foi a configuração, né, a definição, a proposta que o IBGE lançou nessa data, né, em 1940, em termos de região do Brasil, considerando os aspectos físicos e socioeconômicos. Então, em 1945, o Brasil passou a ter 7 regiões. Então, a gente vê aí uma modificação bastante significativa, onde a gente vai ter o Norte, Nordeste, Ocidental, Nordeste Oriental, Centro-Oeste, Leste Setentrional, Leste Meridional e Sul. E uma outra coisa importante também que ocorreu, né, nessas análises de modificações, de nomenclaturas, de divisões regionais, né, que no norte do Amazonas, né, na área norte do estado do Amazonas, foi criado o território de Rio Branco, que atualmente é chamado de Roraima. Então, o Amazonas, na sua região norte, foi criado o estado de Rio Branco. Isso tudo em 1945. E também um outro fato importante a ser destacado nessa data, de 1945, o norte do Pará foi criado o estado do Amapá. Então, no território do Pará, ao norte, foi criado o estado do Amapá. Então, nessa data, além da divisão regional ter sofrido alterações, 2 estados, né, teve o seu norte, em seu território norte, criado mais outro estado. No caso, o estado do Rio Branco e o estado do Amapá, no norte do Pará. Já em 1950, né, 5 anos depois dessa alteração, ocorreu uma outra alteração. Nessa alteração, o Maranhão e o Piauí passaram a entregar a região Nordeste. Então, até então, esses 2 estados não faziam parte da região Nordeste. A partir dessa data, eles foram integrados à região Nordeste e permanece até hoje. Okay? E na região Leste, a gente vai ter
depois dessa alteração, o estado da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, nessa configuração de 1950, a gente ainda tinha a região chamada de leste, com esses estados, né? Da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ainda nesse contexto, em 1960, né, Brasília foi criado, né? Foi criado Brasília, né, o Distrito Federal, né, com sua capital Brasília, que atualmente é a capital do país. E um outro marco importante de ser referenciado aqui, que 2 anos após a criação de Brasília, foi o estado do Rio Branco foi denominado de Roraima. Então teve essa modificação de nomenclatura, ok? Então a gente tem esses fatores de modificação de regiões, de acontecimentos, de criações de novos estados e nomenclaturas também, tanto das regiões quanto de nomes de alguns estados. Então, e a partir do ano de 1970, o Brasil ele teve a atual divisão regional, né, em termos de região. Porém, as questões de estado ainda ocorreram algumas modificações. Okay? E aí, então, a partir de 1970 foi quando nasceu o Sudeste, que até então não existia uma região com esse nome, que hoje a gente tem, ok? E aí, esse estado, essa região passou a ter os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. É justamente a configuração que a gente tem atualmente, certo? E a região Nordeste recebeu mais 2 estados, que até então faziam parte dessa região, em termos de configuração regional. No caso, a Bahia e Sergipe, ok? Ainda nesse período, né, nessa data de referência, a gente tem o estado de Goiás, que ainda não tinha ocorrido no seu território ainda uma divisão, que a gente vai ver daqui a pouco, e ele é incorporado à região Centro-Oeste. E o Mato Grosso, que alguns anos depois, né, foi dividindo, dando origem ao estado de Mato Grosso do Sul. Então a gente tem, em 1970, o desenho em termos regionais atual, certo? A gente tem a região, temos a região definida Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Porém, a gente ainda tem algumas modificações em termos de território. Alguns estados, né, foram desmembrados, foram colocados, vamos dizer assim, para outras regiões que até então faziam parte de outras, e acabou sendo modificado a sua localização em termos de nomenclatura na região. E em 1990, a gente tem já uma definição concreta, né, definição final, pelo menos até o momento, né, a gente já tem a configuração em termos de estado e localização nas regiões, ok? E aí foi nesse ano que foi criado o estado de Tocantins, né? Até então a gente tinha somente o território, nesse caso, o território de Goiás, e aí houve essa modificação do território e foi criado o estado de Tocantins. Esse indo ser incorporado à região norte, ou seja, a gente tinha o estado de Goiás, né, o território todo do estado de Goiás, fazendo parte da região centro-oeste, que até hoje é o que faz parte, okay? E uma parte desse território ele foi dividido, foi criado o Tocantins, que passou a fazer parte da região norte do país. Nessa época, os estados de Roraima, Amapá e Rondônia tornaram-se estados autônomos, né? Até então eles tinham uma dependência com outros estados, e a partir desse momento eles começaram a ter sua independência, ok? Passaram a ser um estado onde tem seus poderes administrativos e executivos mais independentes de outros estados, vamos dizer assim. E também foi nesse momento que a ilha, né, o arquipélago de Fernando de Noronha, foi incorporada a Pernambuco. Até então esse território
Nessa pequena ilha, fazia parte do país, né, era federal. Então eles incorporaram para a responsabilidade estadual do estado de Pernambuco, ok? Então é isso. Aqui eu trouxe um pouco para vocês um contexto histórico, né, de como foi se configurando e formando as regiões brasileiras que atualmente a gente tem, bem como a questão dos estados, né? A gente viu que inicialmente a gente não tinha todos os estados que a gente tem hoje, não eram os 26, mas o Distrito Federal, né, que é o que a gente tem hoje, e que com o tempo, a partir de análises físicos, socioeconômicos, né, a partir dessas análises, o IBGE foi tentando fazer uma melhor configuração político e administrativa para o país. E nesses estudos, nessas modificações ao longo dos anos, né, ao longo do tempo, aí a gente tem hoje a configuração que a gente conhece, né? Tenho certeza que cada um de vocês conhece bem o seu lugar, o seu estado, né, a sua cidade, e deve conhecer um pouquinho da história do seu lugar, então se identificar em cada região. Vai ter gente de várias regiões do país, né, fazendo o nosso curso. Então, a partir dessa noção de como era, provavelmente a gente vai conseguir se identificar, não é? Por exemplo, quem era do estado de Goiás e conhece a história da divisão, como foi criado Tocantins, os motivos, os conflitos, porque tudo isso não é algo tão simples, né? A gente sabe que toda modificação que ocorre, a gente tem alguns impasses, alguns conflitos também, né, nas tomadas de decisões administrativas. Provavelmente alguns concordavam, outros não, teve vários impasses, o que é muito interessante da gente analisar, da gente trazer para a nossa realidade, né? Então a gente pensar, nossa, meu estado fazia parte da região tal, e hoje a gente está nesse estado, e foi assim, aconteceu isso e aconteceu aquilo. Então tudo isso vai fazendo com que a gente se encontre na história, né? Vamos dizer assim, no território. O que aconteceu nesse território, né? E é muito legal isso, da gente tentar contextualizar para a nossa realidade. Então cada um vai conseguir contextualizar o seu estado, sua localização, sua cidade, nesse contexto histórico que o Brasil ele passou e passa, né? Na atualidade. A gente tem outros contextos, mas que tudo isso vão, ao longo do tempo, representando formas de vida, né? Modificações do território e modos de vida também das pessoas, ok? Então é isso. Então a gente agora vai ver, a gente viu a questão histórica, né? De como foi que, a partir de uma linha de tempo, né, de vários anos, como foi configurado e concretizado, pode até vir modificar, mas até então a gente parou aqui em 1990 com a configuração que a gente tem hoje, mas a gente sabe que existem discussões que permanecem e que, pronto, a gente não sabe como é que vai ficar no futuro, mas até o momento a gente tem essa configuração. Então, a partir de agora a gente vai ver um pouco de cada região que a gente tem atualmente, certo? A gente vai ver um pouquinho da configuração de cada região.